Olá, bom dia, só alegria. Mais um dia, um devocional maravilhoso, o sétimo dia, que eu creio que Deus vai falar conosco de uma forma extraordinária. Vamos entregar esse dia a Ele, porque se você acordou, se você está aqui, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Amém? Só alegria? Amém, Senhor meu Deus e Pai, a Ti rendemos graça nessa manhã, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Declaramos, Senhor meu Deus, um dia abençoado, um dia maravilhoso. Deus, abra, Senhor, a nossa mente, nosso entendimento, Pai, nosso coração, nosso ouvido, Senhor meu Deus, para que a gente possa ficar atento, para que a gente possa ouvir, entender, Senhor meu Deus, compreender, Senhor Jesus, a Tua palavra. Não queremos somente ler linhas, Deus, mas sim que o Teu Espírito venha trazer essas linhas, a verdade ao nosso coração. Que a gente possa, sim, Espírito Santo de Deus, a cada dia confiar, acreditar e entender que não somos nada sem você. Que a nossa identidade nos mostra e nos revela quem o Senhor é na nossa vida. Então, vem, Espírito Santo de Deus, conduz todo esse tempo, Pai, toda esse devocional, Senhor, em nome de Jesus. Assim oramos, assim te agradecemos e entregamos tudo nas tuas mãos. Toca no coração, Senhor Deus, de cada mulher. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. E hoje, Deus traz a revelação em nosso coração que Deus cobre a minha vergonha. Então, não importa o que eu fiz, não importa o que aconteceu, Adão e Eva ouviram a serpente. Eles pecaram. Eles se esconderam por medo, por insegurança, por vergonha. Deus chamou, Adão ouviu, respondeu, vieram para a presença de Deus. Porém, eles estavam com vergonha. Fizeram vestes rápidas e tentaram resolver o problema com folhas de figueira. Mas, em Gênesis 3:21 diz: Fez o Senhor Deus vestimentos de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então Jesus fez algo para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Foi Ele, porque Ele cuida de cada detalhe. Não importa o que você fez. As pessoas até podem te julgar. As pessoas falam mal de você. As pessoas te humilham. As situações levam você a ficar triste. Mas Deus traz sempre a solução. Por isso que quando eu falo para que eu possa me conhecer, saber quem eu sou, saber da minha identidade, eu preciso primeiro saber quem Deus é. Porque Ele nunca vai te abandonar. Adão e Eva fizeram algo que Deus pediu para não fazer. Mas não foi por isso que Ele os abandonou. Pelo contrário, Ele acolheu com amor, com zelo e fez roupas de pele. Então não importa o que você está passando hoje, o que você está vivendo, o que você já viveu, o que já aconteceu na sua vida até hoje. Fale, abra sua boca e fala ao Senhor, porque Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer cobrir a sua vergonha. Ele quer
trazer algo novo na sua vida. Muitas vezes, nós mesmos acabamos, acontece determinada coisas e a gente explode, fica bravo e briga, principalmente com filhos, quando os filhos não fazem o que a gente está pedindo, quando traz o desrespeito, e a gente às vezes acaba tratando mal esses filhos, quando na verdade precisamos acolhê-los. A gente precisa acolher os nossos filhos e fazer uma veste para cobrir essa vergonha. Vergonha quando muitas vezes fazem algo de errado na escola, ou até mesmo dentro de casa. Porque Deus falou que não era para comer do fruto. Mas eles comeram. Eles pecaram naquele momento, sim. Mas Deus sempre estava ali, cuidando deles. Porque quando a Eva e Adão perceberam que eles estavam nus, sentiram muita vergonha de Deus. E a primeira reação deles foi fazer uma vestes de folhas muito rápido para se esconder. Quando a gente sabe que a gente faz algo de errado, a gente também tenta se esconder. Se esconde muitas vezes dentro do nosso próprio eu. Mas Deus jamais nos rejeita. Deus jamais vai fazer que a gente fique abandonado ou triste por qualquer situação. Ele está ali. Filho, filha, vem aqui, eu estou aqui. Não temas. Vem cá que eu vou fazer uma veste para você. Eu vou cuidar de você. Deus viu a vergonha deles. E Deus tomou a iniciativa de restaurar. Deus cobriu aquilo que eles não conseguiam cobrir sozinhos. Porque Deus não estava falando de um corpo nu, aonde cobriram com folhas. As folhas estavam, sim, trazendo um tampo no corpo deles. Mas quando Deus traz uma pele para cobrir o seu corpo, Ele está cobrindo o seu coração. E Ele está limpando o coração deles. E trazendo conforto naquele momento. Que não importa o que vocês fizerem, está aqui uma roupa que vai cobrir tudo o que aconteceu. E vocês vão continuar sendo meus filhos. As vestes, elas representaram naquele momento a graça de Deus. Não foram conquistados por Eva e Adão, foram um presente que Deus deu. O que é que você está passando hoje em sua vida que precisa entregar para o Senhor? Aqui Adão e Eva não conquistaram a graça. Deus trouxe um presente e a graça é um presente de Deus em nossa vida. E quando eu falo, nós precisamos voltar à origem para entender tudo o que está acontecendo na nossa vida, é isso, é voltar lá em Gênesis e ver quando Deus fez o homem à sua imagem, quando aconteceu o primeiro pecado, quando afastou esse amor, quando trouxe o afastamento dessa identidade em Cristo, quando gerou essa confusão,
E hoje a gente para em determinadas situações e pensa: Senhor, por que que está acontecendo? Senhor, o que é isso? Senhor, me mostra. Senhor, eu consigo fazer tantas coisas, mas quando eu tenho que me conectar contigo é tão difícil. Por causa da culpa, do medo, da insegurança, da rejeição, do abandono que você se sente aí dentro, você está impedindo que Deus cubra sua vergonha, que Deus entregue a graça dele a você. Quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam. E eles tiveram que tomar uma decisão quando Deus chamou. Porque quando Deus pediu, onde tu estás? Estou aqui. E Deus chama ele para fora daquelas árvores. Mas eu sabia que ele estava lá. Mas naquele momento ele precisou tomar uma decisão. Qual é a decisão que você precisa tomar hoje na sua vida? Para viver o amanhã com a graça de Deus? Entendendo que você é um presente de Deus. Essas vestes que Deus colocou sobre eles, quando Deus fala que fez uma veste para cobrir a vergonha de Adão e Eva, mostra que Deus está ali cuidando, o mimo dele pelas nossas vidas. E representa a justiça e o posicionamento espiritual. Que não importa o que aconteceu, mas agora é hora de um recomeço. Agora é hora. Quando Deus veste Adão e Eva, era como eles estivessem entendendo: eu tenho uma segunda chance. Eu posso fazer de novo as coisas acontecerem de uma forma maravilhosamente. Porque Deus me ama. Você tem um novo tempo, tem um recomeço na sua vida. E chegou a hora disso. Chegou a hora de se entregar ao Senhor. Lá em Isaías 61:10 diz assim, ó: Deus nos veste com roupas de salvação e justiça. Nossa identidade deixa de ser marcada pela culpa e passa a ser marcada pela graça. Então, quando Deus traz que Ele está cuidando da gente, e lá em Romanos 8:1 fala: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, tudo que aconteceu lá, Cristo veio e restaurou a nossa identidade com Deus. Em João 1:9 fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele restaura esse relacionamento. Porque depois que Adão e Eva tentaram esconder sua vergonha com folhas, Deus fez o extraordinário acontecer. Ele vestiu os dois. E muitas pessoas continuam vivendo como se ainda estivessem usando folhas de figueira, escondendo as suas dores através do perfeccionismo, da necessidade de aprovação, da religiosidade, do excesso de trabalho, do controle, do medo de transformar a fraqueza, de medos de não conseguir, de crenças limitantes que foram colocadas sobre a sua vida no decorrer de toda a tua história, de você acreditar em algo que você não é, mas você acreditar que é verdade, de palavras de ofensas que pessoas colocaram sobre você, de mágoas do passado.
E você está se escondendo porque a folha de figueira hoje representa tudo isso. O quanto a gente tem se escondido e tentado resolver o problema sozinhos. Mas nenhuma dessas vestes cura a vergonha. Somente Deus pode vestir um coração. Porque quando Deus colocou aquela roupa, Deus vestiu e aqueceu o coração de Adão e Eva. Com graça, com perdão, com dignidade, com aceitação, com identidade de filho amado. Porque era assim, é assim que Deus olha pra gente. Então pense nessa manhã, quais são as folhas de figueira que eu estou tentando usar para esconder as minhas feridas? Aonde que eu estou me escondendo? Porque muitas vezes eu falo, vejo determinada situação e falo, eu já ouvi muito disso. Eu não sei quem eu sou, eu não sei que direção tomar, eu não sei o que fazer. Mas na verdade isso é o fruto que você está colocando para fora. Porque a questão está lá na raiz. Está lá esse abandono, essa rejeição, esse medo. Porque com essa raiz ela construiu a tua história. E a sua história está baseada em cima disso, de tudo que você viveu. Porque você decidiu viver assim. Porque Deus nunca pensou isso para você. Deus nunca te abandonou. Quando Adão e Eva pecaram, Ele não abandonou os dois. Ele fez uma veste para os dois. Qual é o valor que você está tentando provar ainda para as pessoas sobre você? Você tem permitido que Deus cure a vergonha? Lembra, Adão permitiu que Deus curasse, porque ele saiu. E quando a Bíblia fala que ele saiu e foi para a presença de Deus, ali ele teve uma direção e um posicionamento. Ele decidiu sair. A sua identidade está baseada no quê? Na sua história? No seu passado? Ou naquilo que Deus diz sobre você? A vergonha diz que você é um erro, mas a graça de Deus diz que você errou, mas continua sendo amado em Cristo. Você recebeu uma nova identidade. Então hoje chegou o dia de declarar que você não é uma vergonha, que você não é o abandono, que você não é as dores que você carregou até agora. Chegou a hora de você abrir o seu coração para Deus nessa manhã e permitir que Ele tire a culpa e coloque a graça aí dentro. Tire a vergonha. Aceite ser amada por Deus. Porque a gente coloca a culpa em todas as coisas e esquece do principal, que é se entregar para Deus. E essa identidade é muito profunda. Porque para muitas mulheres eu já perguntei, para pessoas, enfim, quem é você? E é muito rápido dizer, porque todos nós já tivemos algum momento com Deus, por dificuldade ou por alegria.
por ganhar algo ou por ter perdido algo. E Deus sustentou. Então você já viveu muitas experiências com Deus. Porém, como que você tem visto esse Deus na sua vida? Como que Deus é para você? Quem é esse Deus Todo-Poderoso? Criador do céu e da terra. Quem é esse Deus? Quem é Deus em sua vida? Como que você se apresenta para Ele? Ele criou você. Ele sabe tudo que você está passando. Porém, você precisa se apresentar ao Senhor e falar o que tanto te dói. Mas como você vai se apresentar ao Senhor se muitas vezes você duvidou desse Deus? Você teve vergonha desse Deus? Porque nos momentos que você mais precisava, aconteceram coisas que você não imaginava. Então, hoje, durante o dia, tire um tempinho de 10 a 15 minutos. Declare para Deus o quanto Ele é maravilhoso, lindo na sua vida. E escreva uma carta para Ele. Depois de escrever essa carta, ore sobre ela. Escreve tudo o que está no teu coração. Porque muitas vezes não é os bloqueios que estão sobre nós, sobre você. Muitas vezes o que está me impedindo de se aproximar de Deus e permitir que Ele tire essa vergonha é porque em determinadas situações eu culpei Ele. No meu subconsciente eu culpei Deus pelas dores que eu estava vivendo. E isso me afastou dele. Então hoje é uma manhã para você olhar para dentro do teu coração e ver que mesmo quando você errou, Deus nunca te abandonou. A Bíblia diz isso. Adão e Eva pecaram, tentaram resolver o problema, mas Deus foi lá e fez uma veste, entregando cura e salvação a esse casal. Deus precisava fazer isso? Não. Deus avisou, mas Deus fez, porque Ele ama acima de tudo. Então hoje é o dia para você acessar o coração de Deus e permitir ser tocada e vestida pela graça e a cura de Deus. Amém? Só alegria? Lembre-se, a sua identidade é a imagem e semelhança de Deus. Tudo que você está vivendo, as circunstâncias que você está vivendo, não define quem você é. Mas a identidade, essa sim, fala que você é uma filha amada de um Deus vivo. Amém? Amém, Senhor meu Deus e Pai. Declaramos um dia extraordinário, Pai. Declaramos, Espírito Santo de Deus, momentos incríveis nesse dia de hoje. Deus, eu declaro, Senhor meu Pai, que durante esse dia teremos lembranças do que passou, o que precisa ser transformado, o que precisa, Espírito Santo de Deus, ser moldado na Tua presença. Então vem, Espírito Santo de Deus, te damos a liberdade para nos vestir
com as tuas vestes, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu declaro que façamos um dia abençoado e maravilhoso. Em nome do Senhor Jesus, conduz tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que seja feito a tua vontade na nossa vida. Nos mostra o caminho, a direção. E hoje, Senhor, nós damos a liberdade para acessar o nosso coração e trazer na memória o que me prendia até hoje. Eva comeu o fruto que não podia. Ela duvidou da palavra de Deus. Eu creio que hoje Deus vai trazer à sua memória o que tem te afastado da presença de Deus, o que tem corrompido. Então descanse no Senhor, porque Ele está trazendo a graça ao teu coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Um forte abraço, que Deus te abençoe nesse dia maravilhoso e abençoado.